Fala, galerinha do trade. E aí, belezeira? Bora para mais um videozinho aqui do canal sobre gerenciamento de risco? Vamos lá, eu sei o seguinte, ó. Eu vou passar um hack aqui hoje, um hackzinho de como aceitar o loss, tá? Assim, a parte principal e é o ponto que todo mundo que tá começando, ou às vezes que tá até há mais tempo no mercado, né? Eu por um bom tempo, né? Eu sofri muito com isso. De vez em quando ainda sofro, né? Porque é normal. Mas dá pra acertar, que é a questão de aceitar o loss, tá? Então, ninguém gosta de perder, né? Essa é a verdade. E o stop, ele começa a ficar bastante dificultoso ali quando você... Principalmente quando você está numa sequência de loss, tá? Quando você está perdendo muito, você começa a não aceitar mais o loss. E também quando você ganha muito, tá? Então, das duas formas, você tem problema ali, às vezes, de querer aceitar um loss, né? Quando você ganha muito, você não quer perder mais, né? Aí quando o loss vem, você acaba não aceitando e aí arrebenta com tudo. Por quê? Porque você pode perder o que você ganhou e mais um pouco. E às vezes quando você está numa sequência de loss, você acaba tirando stop, porque não aguenta mais levar stop, aquela série de coisas que aí pode te levar aí à ruína, né? Até estragar um bom resultado. Então assim, se isso é um problema que você está tendo hoje, o ponto confortável da situação é que todo trader passa por isso, só que precisa acertar, tá? O fato aqui de aceitar o loss, tá? Isso aqui, ó, é o ponto principal para que você consiga fazer as coisas darem certo no day trade, tá? E existe uma maneira, tá? É o que eu vou explicar aqui hoje. Eu vou passar uma dica, né, que você pode fazer aí em casa, de como você coloca na sua cabeça de que aceitar o loss é melhor para os seus resultados, tá? E aí tem uma série de pontos, né? Tem um vídeo aí que eu postei, eu acho que o último vídeo, né? Que é sobre o gerenciamento de risco, que é como nunca mais ficar negativo, né? No mês, que é justamente ali falando sobre trades, né? Que terem um risco-retorno maior, né? Então, um risco-retorno acima de 1,5 para 1, né? Você ganhar mais do que perde. E aí um ponto importante disso é você ter um número fixo, tá? Você saber assim o quanto você pode perder por trade, tá? Então é o seguinte, ó, o que aconteceu? Como que eu cheguei nesse número, tá? Como que eu cheguei nesse resultado para entender que eu devo aceitar o loss, que os meus resultados serão melhores, tá? Eu fiz um seguinte ponto. Eu peguei todos os meus resultados, tá? Primeiro é o seguinte, eu fiz uma série de trade, tá? Do mês 1 aqui ao mês 5, beleza? Mês 1 ao mês 5. Então eu até puxei ali os resultados, né, pelo Profit. E aí mês a mês eu analisei a quantidade de trade que eu fiz, qual foram os meus gains e quais foram os meus losses, né? Então o quanto que eu perdi em cada trade e o quanto que eu ganhei em cada trade. E aí eu fiz assim uma média, tá? Eu pensei o seguinte, dependendo de quantos contratos que eu tiver, eu posso aceitar, sei lá, até 120 pontos de stop. Foi isso que eu coloquei como meta, tá? Aceitar 120 pontos de stop, tá? Isso no meu operacional ali. Eu vou mostrar daqui a pouquinho ali na planilha, tá? Como que eu fiz isso. Então, eu coloquei 100, tá? Pera aí, deixa eu acertar aqui. 120 pontos não, tá? 120 reais. Então, isso aqui, ó, trade a trade, eu poderia perder no máximo 120 reais, tá? O gain não, o gain eu deixei, assim, a princípio eu deixei aberto, tá? Eu quis acertar o meu loss. Então, o loss máximo aqui, tá? Desculpa a letra aí. Loss máximo foi de 120 reais, tá? Só que, nesses 5 meses, o último mês eu fiz isso, tá? Então eu peguei as análises dos últimos 4 meses, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e substituí o meu loss, tá?
pelo loss máximo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui para ficar mais fácil, tá? Aqui tá meio confuso, mas vamos lá, vamos para a planilha que fica melhor. Beleza? Então assim, deixa eu apagar aqui. É o seguinte, ó, primeiro eu vou ensinar para vocês como que faz para puxar a planilha. Você vai vir aqui, ó, no Profit, tá? Vem aqui essas 3 barrinhas, né, que é a parte de resultado, relatório de performance. Você seleciona aqui uns meses, tá? Seleciona mês a mês no personalizado aqui. Sei lá, você coloca aqui, você quer analisar os últimos 3 meses. Então você pega aqui novembro, pega outubro e pega setembro, tá? Então você coloca aqui um exemplo, tá? Puxa aqui e coloca do dia 1 ao dia 31 de novembro. Beleza? O dia 30 de novembro, desculpa. Aí você vem aqui, ó, em exportar dados, tá? Isso aqui é uma conta que eu não faço operação nenhuma. Aí você coloca aqui, ó, exportar dados, clica aqui, tá? Aí vai soltar uma planilha para você, beleza? Com essa planilha você trabalha ela, tá? Ela vai ter muita informação, mas você consegue trabalhar ela. O que acontece aqui, ó? Só para vocês entenderem. Isso aqui é os resultados, trade a trade, tá? Do mês 1, aí eu já separei aqui na planilha, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. O mês 1, 2, 3 e 4 foi os meses que eu operei sem regra nenhuma, sem número fixo de contrato, sem número fixo de trade por dia. Operei a Deus dará, tá? Isso aqui foi quando eu comecei, pô, meus loss estão grandes, o que tá acontecendo? Tô fechando negativo. Aquela coisa, né? Eu não tô aceitando loss. E aí, assim, olha aqui o tamanho dos loss, tá? Então aqui, ó, 1033, ó, 829, 240. O que eu fiz? Como eu coloquei uma meta para o último mês de perder só 120, eu fiz uma análise regressiva assim, baseado nos meses anteriores. O que eu fiz? Eu peguei cada loss desse, tá? Todo loss que fosse acima de R$120, eu coloquei ele como sendo R$120, tá? Então eu vou fazer esse aqui, que foram poucos trades no mês, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar exatamente o que eu fiz, tá? Coloquei aqui, e aí eu substituí os loss, né? Tipo, aqui ó, 637, eu coloquei menos 120, tá? E aí eu fiz isso para todos os trades que foram acima de 120, tá vendo, ó? 942, tem que perder só 120. 268, tem que perder só 120. Tá vendo? Todos os losses acima de 120 eu mudei, tá? Não liguei para gain, ó. Tem gain de R$2, tem gain de 12, de 6, não. Eu foquei aqui no loss. Foca no loss. Isso aqui é um hack para você tentar fixar uma perda máxima, tá? Ó, 118 eu deixei porque foi abaixo de 120. Ó, 120, 118, isso aqui eu deixei, tá? Então olha o seguinte, ó, o que a gente tem de resultado aqui? Isso aqui já dá um primeiro impacto em você. No mês, tá? Esse aqui é o resultado do mês. Eu perdi R$3.400, tá? Se as operações que foram, né, acima de R$120 tivessem sido apenas R$120, eu teria fechado no mês R$2.500 positivo. Isso aqui dá uma diferença de R$6.000, tá? Então, do loss pro gain, tá certo? Então, isso aqui já é um primeiro impacto. Você olha assim e você fala, poxa, então quer dizer que se eu tivesse perdido só 120 na minha maior operação, tá? Pode ver que tem loss menor aqui, ó. Tem loss aqui de 84, de 92. Tá vendo que eu não tô focando no gain, eu tô focando só no loss. Eu teria fechado positivo aqui nesse mês. E aí eu fiz isso para todos os meses. Pro mês 2, tá? Ó, tá vendo? Eu perdi 1.900 no mês 2. Tinha ganhado 775 se eu tivesse perdido só 120 por trade, né? O loss máximo. Mês 3, tá? Mesmo esquema. Olha que loucura. Olha o tanto de trade que eu fiz. Tá? Olha o tanto de trade. Isso aqui tem um outro ponto, ó. Eu perdi 850 no mês, eu teria ganhado 3.100. Mês 4, ó, perdi 589, teria ganhado 2.460. Aí no mês 5, eu falei, não é possível. Eu vou ter que fazer isso, tá? Eu vou ter que aceitar um loss máximo de R$120. Mas assim, lembrando que não dá para ser certinho, mas beleza. Vamos pensar, tá? Mês 5, olha a diferença, tá?
Ó, olha a diferença do resultado aqui. 2.100 foi o que eu ganhei. E a diferença, ó, cai para R$83. Por quê? Porque aqui, se você ver, ó, eu perdi mais próximo de 120. Eu nem foquei no gain, eu foquei no loss. O meu loss não passava de 120, tá? Algum outro passou, né? Mas a maioria ficou perto de 120. Eu já fechei positivo, né? E se eu tivesse sido um pouco mais regrado, a diferença caiu para R$83, tá? Isso aqui é uma técnica que você pode fazer aí para você internalizar na sua cabeça que o foco principal, né, para quem não está consistente, para quem está com problema de aceitar o loss, é ter um número fixo na cabeça de quanto pode perder. Olha aqui, aí eu fiz análise, tá? Do mês 1, do mês 3, do mês 5, tá? Olha só a diferença, tá? Mês 1, resultado, eu perdi 3.400. E aí, se eu tivesse perdido dentro da meta, eu não tô focando no ganho aqui, tá? Eu tô focando na perda. Eu teria ganhado 2.500. Olha aqui o resultado médio, tá? Das operações. Então, as minhas operações de gain, ó, eu mais acertei do que eu errei, né? Teve aqui uma operação zerada, mas eu tive 48 gains contra 26 loss, mas a minha média de loss foi de 334. Tá errado, né? Ou seja, eu perdi mais do que eu ganhei, por isso que o resultado ficou negativo, tá? Na média. E aí, quando eu trago o resultado para baixo, né? Quando eu coloco o meu loss máximo nos R$120, não pode passar disso, a minha perda cai para 103, tá? Olha a diferença. E aí eu já consigo fechar positivo. Olha aqui, ó, eu fiz 3.75 trades por dia. Isso aqui também é importante, você tem que ter frequência. O mês 1 eu tava sem saber a quantidade de trades, né? Fiz avulso. No mês 3, ó, eu perdi, tá? Eu tive R$9.000 de ganho e perdi R$10.000. Então eu fechei aqui, ó, 850, né? 9.100 com 10.030, eu fechei perdendo R$850. Se eu tivesse colocado dentro ali do loss máximo, a meta, eu teria ganhado os mesmos 9.000, lembra, eu não estou mexendo no gain, estou mexendo só no loss, e teria perdido 6.000, ou seja, eu teria ganhado aqui R$3.000. Eu fiz 315 trades, absurdo, isso aqui é overtrade, é mais de 15 trades por dia, não precisa disso, posso fazer menos. Então, já dá para analisar, pô, eu tenho que fazer menos trades, né? E eu vou mostrar para vocês ali na análise 5, tá? Do mês 5. E aí, olha a diferença. Como eu fiz muito trade, ó, tiveram 23 operações zeradas, 26 operações de ganho, 66 operações de loss. Olha aqui, mas olha a diferença. O meu loss está 3 vezes maior do que o meu ganho. A conta não fecha, porque o meu ganho médio foi de R$40 e o meu loss foi de 150. Não fecha. Aí aqui, ó, quando eu joguei isso aqui para baixo, mesmo tendo uma média de ganho menor, tá? Fechou positivo. Por quê? Porque o meu ganho foi bem maior, tá? A quantidade de trades que eu acertei aqui foram bem maiores do que o loss. Mesmo, né? Mesmo eu tendo aqui, né, um overtrade aqui de 315, mas meu loss foi maior, por isso que eu sairia positivo se eu tivesse limitado o meu loss. Se eu tivesse colocado o meu loss no máximo R$120, eu teria saído positivo aqui em R$3.000, tá? Daqui, ó, dá quase 3.900 aqui de diferença, né? Se a gente pegar aqui o mês 3, ó, R$3.900 de diferença. Beleza? Aí que vem a análise do mês 5, que é aquilo que você precisa internalizar na cabeça e falar, eu só posso perder isso, no máximo. Então hoje, trade a trade, eu só perco no máximo R$120. Às vezes passa um pouquinho, mas não passa muito. Então, por quê? Porque eu internalizei esse resultado aqui, ó. Análise do mês 5, tá vendo? Ó, eu tive aqui 6.400 de ganho, perdi 4.300, né? Aqui foi um mês que eu já coloquei um loss máximo, tá? De 120. Pode ver que a minha média caiu para 114 de loss, em comparação com aqui, ó, que estava 150 e com esse estava 334. Caiu para 114. Só que
eu limitei a quantidade de trades, né? Foi de 4 ali a 5 trades por dia, no máximo. E eu acertei mais do que eu errei, só que a minha média de ganho subiu também, tá? Por quê? Porque eu estava confortável de perder no máximo 120 e coloquei isso na cabeça. Então eu vou tentar buscar mais pontos, vou tentar ganhar mais, vou tentar segurar mais o trade. Então tudo isso na análise também tem. Mas precisa focar nesse momento aqui, ó, nisso aqui, tá? Na perda, tá? Perda. Como a minha média ficou abaixo do meu ganho e a minha média ficou abaixo de 120, eu consegui fechar positivo, tá? A diferença teria sido pouquinho aqui se eu tivesse mantido realmente 120. Lembrando, tinha loss menores, né? Tiveram loss ali de 10, de 20, de 50, de 100, de 118, mas não passava de 120. Esse que é o ponto. Quando você foca num loss máximo, você não perde mais do que isso e você consegue ter bons resultados, né, em aceitar o loss. Então toda essa análise aqui, ó, que eu fiz, tá? Que eu mostrei aqui, ó, mês a mês, né? Qual que é a diferença? Isso aqui faz um teste. Tá vendo? Ó, tem ganho aqui de 300, ganho de 68, de 20, 22. São ganhos pífios isso aqui, ó. Isso aqui quando eu coloco no 0 a 0, ele vai lá e, sei lá, ganha R$2. Tá vendo? Eu não tô focando no ganho, eu tô focando só na perda. E mesmo assim, me faz fechar positivo, tá? Então, quer aceitar? Você quer aceitar o loss? Né? Vamos lá. Quer aceitar o loss? Faz esse teste. Faz esse exercício. Puxa lá todos os seus resultados, trade a trade. Pega lá o trade, né? Sei lá, coloca um número X, é R$100. Ó, todo trade que ficou acima de R$100, eu vou colocar R$100. Qual teria sido o meu resultado nesse mês? Tá? Nesses 5 meses aqui, ó, que eu testei, tá? Eu saí negativo, óbvio, né? Por quê? Porque eu perdi os 4 primeiros meses, eu fui ganhar só no 5º mês. Mas se eu tivesse aplicado essa técnica de no máximo R$120, eu teria ganhado mais de R$10.000, tá? É pouco, né? Mas daria 2.000 por mês. Mas o quanto que eu entreguei para o mercado foi mais de 15.000. Nos loss que eu não aceitei. Então é basicamente, ó, um loss desse aqui, ó, um loss de R$1.300. Aqui eu não estou mexendo nem com a quantidade de contratos, tá? Ó, isso aqui é loss que eu não aceitei. É loss que eu não estopei, é loss que eu deixei o mercado andar. Olha a diferença do mês 1 para o mês 5, tá? Olha o tamanho do loss. Mesmo com gain pequeno, tá? Mas olha o tamanho do loss. Beleza? É isso, é isso. Mais uma vez, quer aceitar o loss? Faz esse teste. Pega lá seus resultados, coloca numa planilha, modifica ele, né? Faz uma comparação. Você vai ver o tanto de dinheiro que você entregou para o mercado por não aceitar o loss. Por não aceitar o loss. E aí você vai colocar no seu subconsciente que o seu loss máximo tem que ser aquilo, porque se for aquilo você vai fechar positivo, você vai ganhar dinheiro, você vai ter uma consistência, tá? Depois você foca em ganho, depois você foca em número de trades, quantidade de contratos. Então, uma vez que você define o loss máximo, você consegue focar nesses outros pontos, né? Então, pô, se eu posso perder só R$100, eu tenho X para operar, quantos contratos que eu tenho que entrar? Quantos pontos que eu tenho que tomar de stop? Mas isso aqui você já internalizou, porque aí o stop ele vai ficar tranquilo para você, porque você sabe que você não vai perder mais do que, no meu exemplo aqui, né? Eu não vou perder mais do que R$120 por trade, tá tranquilo. Beleza? Isso aí, galera. Então eu espero que tenha ajudado. Se gostou do vídeo aí, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, né? Tô buscando postar aí um vídeo por semana. Esse tipo de vídeo, nesse estilo, né? Falando sobre dicas, né? E coisa para fazer aí durante a trajetória do trader. E tem aí algumas... Durante a semana aí eu faço também trade ao vivo, né? Online. Que dá para você acompanhar ali minhas operações. Não dou call nenhum, tá? Mas dá para ver como que eu faço a operação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários
que vai ser um prazer responder. Valeu? Grande abraço. Até mais.